Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial. Eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão, declaro aberta a 51ª sessão ordinária, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 12 de agosto de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara: doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Saulo Santos, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, e também os representantes da empresa, doutora Letícia Paraíso e o senhor doutor Joaquim aqui presente. Senhores, a presidente Secretaria do Trabalho, a senhora Evaneide Duarte Vieira, já fui informado que não temos resoluções que serão relacionadas, lidas para aprovação, e passaremos, então, para a leitura da ata da 50ª sessão ordinária, com as observações feitas pelos senhores conselheiros para posterior aprovação. Passo a palavra, Evaneide, para a leitura da ata. Bom dia a todos. Ata da 50ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 11 dias do mês de agosto do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140/2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 50ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e os conselheiros José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Saulo Gonçalves Santos. Presente à sessão, o seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou os conselheiros se esses receberam a ata da 49ª sessão ordinária e se haveria alguma alteração. Não havendo modificações a serem feitas, a ata foi aprovada pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 4115/2019, auto de infração 2019-11596. Recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido Lomacom Locação e Construções Limitada. Relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. A decisão a ser lida valerá também para o processo de número 4127/2019, auto de infração 2019-11597, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Lomacom Locação e Construções Limitada. Relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. Valerá também para o processo de número 4124/2019, auto de infração 2019-11598, recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido Lomacom Locação e Construções Limitada. Relator Carlos César Quadros Pierre. Valerá ainda para o processo de número 4123/2019, auto de infração 2019-11601, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Lomacom Locação e Construções Limitada. Relator Carlos César Quadros Pierre. Decisão comum aos 4 processos. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve, por unanimidade de votos, negar provimento ao reexame, para confirmar a decisão de nulidade proferida no julgamento monocrático e declarar nulo o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, conselheira relatora, em conformidade com os fundamentos contidos no julgamento singular e parecer da célula de assessoria processual tributária, referendado em manifestação oral pelo douto representante da Procuradoria-Geral do Estado. Presente à sessão para sustentação oral, a representante legal da parte, a advogada doutora Letícia Vasconcelos Paraíso. Era isso, senhor. Senhores, alguma alteração a ser feita na ata que foi lida e que vale para os 4 processos? Senhor presidente, eu tinha até
mandado para a Evaneide, quando eu li, só o terceiro processo da pauta, que é o 4124/2019, faltava, no que eu corrigi, a separação, ficou tudo junto. Você acertou, Evaneide? Certo, pronto, era só isso. Obrigado, doutor Willam. Senhores, passaremos então para a ordem do dia. E aqui eu já faço referência que os 3 primeiros processos, processo 4121/2019, 4117/2019, 4120, da empresa Lomacom Comércio e Construção Limitada. Esses 3 processos fazem parte também do mesmo andar de ação fiscal dos 4 processos de ontem, em que a indicação de nulidade pelo julgamento singular e também pela assessoria processual tributária. É um reexame necessário, em que a relatoria, os 2 primeiros processos, doutor Willam Falcão de Souza, e o terceiro processo, doutora Mônica Maria Castelo. Então, vou passar a palavra ao doutor Willam Falcão de Souza, que fará a leitura, e a doutora Mônica, posteriormente, também se manifestará com relação ao seu processo, fazendo as observações pertinentes ao processo e acrescentando ao relato do doutor Willam. Então, da forma regimental, passo a palavra ao doutor Willam Falcão de Souza para o relato dos processos anunciados, os 2 primeiros processos da pauta, 4121 e 4117, e posteriormente a doutora Mônica com 4120. Para a sustentação oral, temos a participação da doutora Letícia Paraíso, que no momento oportuno passaria a palavra. Doutor Willam Falcão. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes dessa sessão. O processo que eu analisei, que eu vou relatar hoje, são parecidos, né, ao de ontem. São as mesmas questões trazidas aqui e a mesma decisão. Mas vamos para o primeiro processo, que é o 2019-11610. O período da infração aqui é de março de 2016, maio a outubro de 2016 e dezembro de 2016. E a infração é deixar de recolher o diferencial de alíquotas referente a esse período, no valor total de R$ 34.645,49. Esse valor lançado aqui, né, eu falei isso ontem, espera que seja o valor do ICMS lançado lá no dado da infração, mas não é. O valor principal lançado no dado da infração é R$ 25.271,15. Difere do valor que está escrito na relato da infração. E a multa, calculada com base no artigo 123.1d da Lei 12.670/96, é de R$ 12.635,56, somando. O principal e a multa daria R$ 37.800, que também não bate com o valor colocado no relato da infração. É isso. Nas informações complementares, o fiscal faz o demonstrativo, são 2 páginas com o demonstrativo do valor reclamado. E ele faz fevereiro, coloca os valores, fevereiro de 2016, tem 2 vezes, março, 3 vezes. Provavelmente porque deve ter feito com nota a nota, não sei, mas não indica qual é a nota, né? Mas fevereiro não somou, ele repete várias vezes, junho repete 2, 3, 4 vezes, e aí vai. Somando o valor do ICMS, dos demonstrativos do crédito na planilha de informações complementares, esse ICMS dá R$ 25.189,03, ou seja, um valor menor do que o lançado lá no quadro dados da infração, que é 25.271,15. E na informação complementar, ele afirma que são 24 notas fiscais e anexa essas notas fiscais ao processo, tais quais o de ontem.
O contribuinte ingressou com defesa, e na defesa ele pede nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento que não foi entregue ao contribuinte qualquer documentação que serviria de base para a referida autuação. Que o único parâmetro utilizado para a verificação do suposto débito foi o sistema interno da Cefaz, que não tem como vincular as operações, as notas fiscais, às supostas diferenças encontradas pelo fiscal ou lançadas pelo fiscal no auto de infração. Diz que não conseguiu fazer, relacionar aqueles dados das informações da Cefaz com as notas fiscais. Pede a improcedência da autuação por impossibilidade de cobrança de ICMS sobre as atividades da empresa, que é de locação. Informa que a empresa impugnante possui, dentre as suas atividades, a locação de equipamentos maquinários, sendo provável que o fiscal tenha considerado as notas fiscais relacionadas a essa operação, que contraria o artigo 4º, 8 do decreto 24.569/97. Alega a impossibilidade de cobrança de ICMS de FAO nas operações interestaduais realizadas por empresas do ramo da construção civil, que é o caso dela. Argumenta que a impugnante não é consumidora final e tampouco contribui em ICMS de FAO sobre a mercadoria que adquire como insumo. Requer a realização de perícia. E já apresenta os quesitos. O julgamento singular de número 702 de 2020, da folha 123 a 126, aponta inconsistência no trabalho fiscal, conforme enumerado, as folhas 124 e 125, concluindo pela nulidade de cerceamento do direito de defesa. Rapidinho aqui, a julgadora diz que encontrou várias inconsistências, tais como essas que eu acabei de citar, desde o próprio auto de infração, e também em relação às informações complementares. Mas ela diz que, buscando ter a certeza do valor do imposto, efetuei um cotejo entre os documentos anexos ao processo e os DANFs, de folhas 13 a 54. Porém, o estudo foi inconclusivo, considerando o seguinte: as notas fiscais totalizam R$ 576.445,61. Algumas não possuem destaque do imposto. O total de R$ 492.899,51 são notas fiscais oriundas da região Norte e Nordeste, alíquota interestadual 12%. Se for aplicada a diferença entre as alíquotas na razão de 6%, 18% da alíquota interna, menos 12% da alíquota interestadual, obteria o valor de R$ 29.573,97. O total de R$ 83.546,10 são notas fiscais originárias da região Sul, Sudeste, a alíquota interestadual, 7%. Se for aplicada a diferença entre as alíquotas na razão de 11%, que é 18% da alíquota interna, menos 7% da alíquota interestadual, obteria o valor de R$ 919,17. Totalizaria o ICMS de R$ 30.493,14, que também não coincide com nenhum valor apontado nos autos de infração. Ou seja, a julgadora pegou as notas lá, fez um cálculo, acredito que o trabalho que ela teve que fazer esse cálculo, e viu que o valor que ela encontrou, levando em consideração entre o Norte, Nordeste e Sul, daria o valor de R$ 30.493,14, que não corresponde ao valor cobrado lá no dado da infração, que é R$ 25.271,15, tampouco o valor que ele citou no relato da infração, R$ 34.645,49, e nem os valores constantes da apuração do crédito no documento Informações Complementares ao auto de infração, no demonstrativo do crédito tributário. Não bate com nada. Então, se manifestou pela nulidade, dizendo que realmente não há provas, que isso é o cerceamento do direito de defesa do contribuinte. O parecer número 83 de 2001, se manifestando sobre acerca do recurso do reexame necessário, manifestou o entendimento pela nulidade por falta de provas, com fundamento no artigo 83 da Lei 15.614 de 2014. Quanto a esse processo, senhor presidente, em síntese, é o relato. O processo seguinte é o 4117, rapidinho, ele traz as mesmas falhas entre o auto de infração e as informações complementares. No outro auto de infração está sendo cobrado de FAO do período setembro a dezembro de 2018.
A única coisa que eu poderia acrescentar é que nesse processo, 4117 de 2019, o contribuinte solicitou para fazer um pagamento parcial do auto de infração, e ele fez esse pagamento parcial do auto de infração. A única diferença é essa. Apesar de pedir nulidade, procedência, mas fez um pagamento parcial. Em síntese, é o relato. Obrigado, doutor Willam. Doutora Mônica Castelo, tem um processo também da empresa Lomacom Comercial, o 4120, 2019, a infração 2019-11-627. Passo a palavra para a senhora acrescentar alguma coisa ou confirmar os argumentos, né, trazidos, também são semelhantes aos dois processos anteriores. Exato, presidente. Bom dia a todos os presentes. O meu processo também se refere à falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota, referente aqui ao período de 2014. E as questões são as mesmas, né? Foi feito um trabalho muito minucioso pela julgadora singular, onde ela verifica essa questão da incompatibilidade entre os valores entre que estão no relato, que está no auto de infração, na informação complementar e na somatória. Ela diz que faz aqui um exercício para tentar entender como foi que foi chegado realmente essa base. Enfim, ela disse que tentou fazer um trabalho para verificar a certeza do valor do imposto, aí fez um cotejo entre todos os documentos, mas realmente não conseguiu. E aí ela disse que não resta outra opção, a não ser declarar a nulidade do feito, sem analisar o mérito. E foi nesse mesmo sentido, né, que a assessoria processual tributária também se pronunciou pela nulidade, né, por entender que as provas nas quais se fundamenta a acusação aqui são insubsistentes e insatisfatórias para caracterizar o ilícito fiscal. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Mônica. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Neto, representante da PGE, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, representantes da empresa recorrente, quanto aos 3 autos de infrações, autos de infração em debate, em análise, quanto à nulidade que foi apontada, ontem já houve até discussão a respeito, é que a cobrança do denominado diferencial de alíquota implica em identificação da nota fiscal e a cobrança, a identificação do valor devido em relação a cada uma das notas fiscais. Foi o que a gente fez. A gente não fez esse procedimento. Ele não identificou de forma individualizada cada uma dessas operações de modo a validar a cobrança do diferencial de alíquota. Então, a nulidade que foi declarada pelo julgador singular, ela deve ser mantida, claro que deve ser mantida. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. No entanto, há para um processo, como muito bem já exposto pelo doutor Willam, uma situação muito interessante. Porque o contribuinte, num dos processos, reconhece a dívida, reconhece o crédito e efetuou o pagamento parcial. Evidentemente que ele efetuou o pagamento antes do julgamento singular que declarou a nulidade do lançamento. Ele não iria efetuar o pagamento após o julgamento singular, no qual foi declarada a nulidade do lançamento. Então, antes do julgamento singular, ele efetuou o pagamento parcial. E aí, através do recurso, denominado recurso ex officio, né, o reexame necessário, os autos, o auto de infração sobe, o processo vem ser analisado, e agora nós tivemos a situação que eu diria interessante, quer dizer que nós vamos agora, porque, veja, com o reconhecimento da dívida, e o contribuinte, ao efetuar o pagamento, ele faz isso, ele diz, eu reconheço
parte dessa dívida. Nós poderíamos, então, agora, ou senhores, nós não, senhores, poderiam declarar a nulidade parcial do auto de infração. Seria muito interessante isso, né? Uma situação inusitada, em que, em decorrência do pagamento, é declarada a nulidade do lançamento, mas essa nulidade seria declarada de forma parcial, só em relação àquilo que não foi pago. É evidente que isso não pode ser feito. É claro que a nulidade ela alcança todo o ato administrativo. O que pode ser feito, o que poderia ser feito, uma solução para o presente caso, já que o contribuinte reconheceu, seria analisar o mérito, afastar a nulidade apontada e julgar o mérito pela parcial procedência em relação àquilo que ele reconheceu. Uma solução para o caso poderia ser essa, mas é evidente que essa solução também não pode ser adotada, já que os elementos dos autos comprovam que não há, as provas dos autos não são suficientes para declarar a viabilidade desse lançamento. Então, senhores, uma situação inusitada, em que se vai declarar a nulidade, é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta em relação especificamente a esse auto de infração, em relação aos três, claro, mas que vai subsistir um pagamento que foi feito pelo contribuinte. Aí que se poderia indagar, então, aí já a indagação do contribuinte, o que é que ele vai fazer, então? Ele poderá pedir a restituição? Bem, aí será a questão será resolvida no âmbito administrativo, porque com a nulidade poderá a fiscalização iniciar, se houver ainda tempo, um novo lançamento e aí cobrar o que efetivamente é devido. E se o contribuinte já nesses autos se adiantou e pagou o que era devido, é evidente que o novo lançamento sobre aquela parte não deverá ser realizado. Mas com a declaração de nulidade, abre a possibilidade dele pedir a restituição do imposto. Mas isso tudo que eu estou falando, ou seja, ou uma nova ação fiscal, ou pedido de restituição do imposto que foi pago, isso deverá ser feito em outro procedimento, não nesse procedimento. Por tais razões, senhor presidente, é que a Procuradoria, apesar de constatar que o contribuinte reconheceu ao efetuar o pagamento o crédito tributário, parte do crédito tributário, ainda assim não há como validar o auto de infração por inexistência de prova. Portanto, senhor presidente, a Procuradoria sugere a nulidade dos 3 autos de infração. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, doutor Matheus Viana. Doutor William Falcão, só pergunta. Consta no processo o DAI, valores arrecadados, recolhidos? Só uma curiosidade. Senhor presidente, a empresa peticiona um documento de solicitação de pagamento parcial do auto de infração, e, em seguida, traz o comprovante do pagamento, informação de pagamento parcial, está aqui, e eu achei, é isso que eu ia dizer, né, que eu tinha na discussão, não diz exatamente qual é a nota, não sei se essa nota está dentro da cidade, não diz a nota, mas diz o que é no DAI. O DAI diz assim, identificação do comprovante, ICMS avião. Não sei se foi adquirir um avião, só isso, mas não diz exatamente qual é a nota. Bom, de qualquer forma, ocorrido o recolhimento... Pagou R$21 mil. Bom, ocorrido o recolhimento, cabe à parte, como já explicou o doutor Matheus, né, solicitar a restituição. Passo a palavra à doutora Letícia para sua manifestação com relação aos 3 processos. Prezados, bom dia. Mais uma vez, reiterar o prazer da gente de estar com vocês e poder discutir sobre algumas matérias com vocês. É sempre um prazer enorme. Mas vamos lá. As nossas razões, elas são parecidas com as razões, de fato, de ontem, que foram sustentadas. A gente sustenta, vou procurar até mesmo ser breve, mas a gente sustenta a nulidade da auto-infração, em virtude da
A ausência de certeza a respeito do valor que está sendo autuado, ao valor de que o contribuinte, a Lomacora, está sendo autuada, né? Assim, a gente consegue ver divergência de diversos valores, tanto no relato da infração, quanto nos dados da infração, quanto no extrato encaminhado. Então, a gente consegue ver 4 valores diferentes, 4 valores divergentes, e que impedem com que a Lomacora possa identificar, de fato, sobre qual mercadoria ela está, ou sobre qual montante ela estaria sendo autuada. Qual montante estaria sendo objeto de base de cálculo para a referida autuação. Além disso, a gente sustenta o cerceamento de defesa, né, decorrente dessas, não só da divergência de valores, mas também porque o fiscal não trouxe aos autos provas concretas a respeito dessa possível, assim, da possível autuação. Ele apenas junta notas fiscais, mas ele não traz nenhuma planilha que possa demonstrar melhor. As notas fiscais, elas, quando a gente soma, também não batem os valores. Então, a gente não consegue identificar quais são, sobre quais operações eu estou sendo autuada. Né? Assim, a simples junção das 413 notas fiscais, ela não é suficiente para a gente poder identificar e entender de fato qual é a nossa autuação, sobre quais valores nós estamos sendo autuados. E são essas nossas razões, nós sustentamos a necessária nulidade do auto de infração, em virtude da metodologia e da ausência de provas cabais trazidas pela fiscalização. E ainda assim, independentemente do pagamento parcial em um dos autos de infração, a gente permanece sustentando a nulidade dele. Obrigado, doutora Letícia. Processo em discussão, senhores. Os 3 processos. Alguma discussão? Senhor presidente, com a palavra. a mesma questionamento de ontem, eu confesso que eu não fiz isso, eu não fiz o esforço de pegar 96 notas, na outra 24 notas e calcular o ICMS, que nem a julgadora fez e apontou até o valor, né? A julgadora, doutora Eridan Regis, entrou nisso aí, né? Mas a primeira coisa que eu vejo é que está cobrando de FAO. O doutor Matheus disse muito bem. Essa cobrança de FAO, ele tem que vincular essa cobrança à nota fiscal, para saber se aquele valor foi cobrado correto, tanto para nós, julgadores, verificar se foi feito o cálculo correto, como a parte se defender se ela não pagou, mas vai pagar, então está calculado corretamente para ter esse acesso. E isso daqui para mim, foi uma falha dentro do processo, tanto para a gente julgar como para a parte se defender. Eu não tenho como verificar, fora essas básicas que dá, a diferença de valores no relato da infração e no dado da infração, os valores lançados no demonstrativo do crédito da informação complementar com o valor principal lançado no ato de infração, que não há consonância entre esses valores, uma falha, mas a mais falha grave que eu acho é essa, está cobrando o ICMS de FAO, teria que fazer uma planilha identificando essa nota fiscal 10, o valor é esse, a nota fiscal 20, o valor é esse, para saber se está correto ou não, se o cálculo estão dentro da legislação, como manda, como a julgadora demonstrou, a origem da nota, né, quando o crédito de origem foi abatido corretamente, tem essa falha, né, e essa falha não nos dá a mínima certeza de que o valor está cobrado corretamente. Isso aí é insuficiência de prova, falta de prova, né? E isso daí causou o cerceamento de direito de defesa do contribuinte. Dessa forma, eu entendo vou na mesma linha de entendimento da julgadora e do parecer, da assessoria profissional tributária e também do procurador, doutor Matheus, pela nulidade. Ok, esse é seu voto. Doutora Mônica Castelo. Senhor presidente, no mesmo sentido. Alguma discussão adicional, senhores? A matéria foi amplamente discutida ontem, esclarecida, a mesmo mandado de ação fiscal, procedimento mesmo. Então, esta Câmara... Algum voto em sentido contrário? Com relação ao dos relatores? Então, esta Câmara, por decisão
Doutor Saulo Santos. Doutor Manuel, eu gostaria só de deixar consignado que, ainda que de modo obterdito, né, que há a possibilidade aí do contribuinte fazer um pedido de restituição e também compensação, se for o caso, né, a critério dele, em decorrência de eventual nulidade que venha a ser declarada neste momento pelo Conselho, né, conforme me parece que é o caminho que vai ser trilhado neste momento. Só para deixar consignado essa possibilidade aí, que é um direito, né, a observância do devido processo tributário é uma prerrogativa não só do contribuinte como de todos, então a consequência também deve ser registrada, ainda que não no dispositivo, mas de modo indireto, reflexo. É só isso que eu queria consignar, doutor Manuel. Pois não. Como já mencionado, doutor Matheus Viana, né, um processo que cabe ao contribuinte, né, entrar com um pedido de restituição, e esse contencioso também analisará, né, a partir das decisões, provavelmente, né, da nulidade desse processo e dos demais. Senhores, alguma discussão adicional? Nenhum voto em sentido contrário, esta Câmara decide por unanimidade de voto, conhecer do reexame, negar provimento, para manter decisão de nulidade em primeira instância e também pela célula de assessoria processual tributária e conforme manifestação oral da douta Procuradoria do Estado. Temos último processo da pauta, processo de recurso de número 1/709/2019, auto de infração 2018, 10.641, em que a recorrente Veras Franco Limitada, microempresa, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, a conselheira relatora a doutora Mônica Maria Castelo, a indicação de procedência do julgamento singular e a assessoria processual tributária sugere também a procedência do feito. Doutora Letícia Paraíso, advogada da parte, que representando, passo a palavra, então, à doutora Mônica Maria Castelo, que iniciará o relato, e, posteriormente, doutor Matheus, e discussão e votação. Doutora Mônica, com a palavra. Obrigada, presidente. Renovo aqui os votos de bom dia a todos. A empresa autuada, Veras Franco Limitada, MA, foi autuada, né, por deixar de utilizar o módulo fiscal eletrônico. A ação fiscal acusa o contribuinte não ter comprovado, adquirido, vinculado ou ativado o módulo fiscal eletrônico criado pelo Decreto 31.922, em 2016, o qual estava a empresa obrigada a fazer seu uso por força do disposto no artigo 6º, inciso 1, do referido decreto, no prazo legal estabelecido no artigo 1º, inciso 4º da Instrução Normativa número 10, de 2017. O auto de infração foi julgado procedente na primeira instância. O contribuinte, ele apresenta um recurso onde ele alega o seguinte: que a empresa não tem necessidade de ter módulo fiscal eletrônico ante o fato da mesma ser prestadora de serviço no ramo farmacêutico relacionado no rol da lista de serviços, Lei Complementar 116/2003. Que a empresa é inscrita no regime do Simples Nacional, em que todas as declarações comprovam prestações de serviço da atividade de manipulação de fórmulas, não ensejando cobrança de ICMS. É equivocada a interpretação de exigência de aquisição do módulo fiscal eletrônico com base na Instrução Normativa 27/2016, vez que o dispositivo se aplica a contribuintes do ICMS que se enquadram como comércio varejista de produtos farmacêuticos. Se a empresa não desempenha atividade de mercancia, não está obrigada à compra do módulo fiscal eletrônico e sua ativação. O referido auto de infração fora lavrado após a aquisição do referido módulo, embora a empresa não seja obrigada à ativação do equipamento, requer a improcedência da autuação. Então, o processo seguiu, né, e o assessor processual tributário, ele fez uma espécie de histórico aqui, ele trouxe questões bem detalhadas, onde ele rebate a argumentação, né, do contribuinte, e aí fala, assim, eu vou pegar algumas partes aqui do parecer que eu achei mais interessante trazer. De início, cumpre ressaltar que a recorrente está cadastrada na Secretaria da Fazenda
como atividade de comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de fórmulas, que o Decreto 31.922 de 2016 instituiu o cupom fiscal eletrônico de emissão por meio de módulo fiscal eletrônico, nos termos do ajuste CINEF de 11 de 2010, e a nota fiscal de consumidor eletrônica, a serem utilizados por contribuinte do ICMS. Nesse passo, nos termos dos incisos 1, 2 do artigo 2º do referido diploma, disciplinou textualmente que o cupom fiscal eletrônico tem a finalidade de substituir, dentre outros, cupom fiscal emitido por SF e nota fiscal de venda a consumidor modelo 2. E aqui ele vem trazendo todo o histórico da legislação, certo? E uma vez editada a Instrução Normativa 27 de 2016, que dispõe sobre a emissão de cupom fiscal eletrônico por meio de módulo fiscal eletrônico, a sua obrigatoriedade previu a sua efetiva utilização que o contribuinte deveria ativar o módulo fiscal eletrônico. Sobre essa perspectiva, foi também editada a Instrução Normativa número 10 de 2017, que disciplinou os prazos e as atividades econômicas aos contribuintes da obrigatoriedade de emissão do cupom fiscal eletrônico por meio do módulo fiscal eletrônico e a nota fiscal de consumidor eletrônica. Para comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de fórmula, que é justamente o KNAI do contribuinte aqui em questão, cuja obrigatoriedade seria a partir de 28 de abril de 2017, o marco legal para que a autuada pudesse adquirir e ativar o módulo fiscal eletrônico, e daí começar a emitir o cupom fiscal nas suas operações de vendas. Portanto, né, eles põem aqui, né, feito esse histórico aqui da legislação pertinente, que não há dúvida de que o contribuinte, de fato, tem a obrigação, né, a partir desse prazo, da aquisição do equipamento e a sua utilização e vinculação, coisa que foi verificado que não foi feito. Com o início da ação fiscal, né, posteriormente, foi que o contribuinte adquiriu o módulo fiscal eletrônico. Dentre as suas principais argumentos, né, ele alega que ele é prestador de serviço, por ser farmácia de manipulação, e ser também do Simples Nacional. São esses dois principais argumentos. Ele entende que não teria obrigatoriedade da aquisição, mas adquiriu a si mesmo, né, e pede, por conta disso, a improcedência da autuação. Acho que é o que importa relatar. Obrigado, doutora Mônica. Então, passo a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, senhor presidente. E aí nós temos uma situação interessante, porque a empresa, até os contribuintes, às vezes faz sua inscrição no cadastro da Cefaz, ou mesmo quando vão fazer a abertura da empresa, eles colocam como atividade a mais ampla possível, dentro, evidentemente, daquelas atividades que ele vai desenvolver. Então, quando ela vai desenvolver, às vezes, só a prestação de serviço, ela coloca prestação de serviço, eventualmente ela pode efetuar a venda de produtos, aí coloca em sua atividade, ainda que seja secundária, comercialização de produtos. Foi mais ou menos o que aconteceu nesse caso, me parece, pelo menos é o que a gente percebe analisando os argumentos utilizados, que o recorrente diz que é exclusivamente prestador de serviço de manipulação, que não vende medicamentos. Então, é prestador de serviço de manipulação que faz esse serviço para o consumidor final, mais individualizado, e até o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, dizendo que, nesse caso, não há que se falar em incidência do ICMS, porque nós também discutimos isso, nós entendíamos que a venda de produtos manipulados na farmácia se constituía em venda de mercadoria. Mas o Supremo afastou essa cobrança. Pois bem, mas o que acontece é que, normalmente, também nesses estabelecimentos,
eles não só fazem a manipulação, mas normalmente também, junto com a manipulação, eles efetuam a venda de produtos, que às vezes eles próprios manipulam mais de forma geral, ou às vezes revendem algum outro produto, ainda que não seja a atividade principal. Mas o fato é que, por conta disso, em razão do que dispõe a nossa legislação, eles são obrigados a utilizarem o equipamento, o módulo emissor de cupom fiscal, né? E o contribuinte não fez no tempo devido, no tempo estabelecido. Ainda que intimado para tanto, ele não apresentou, ele apresentou posteriormente a aquisição do equipamento, adquiriu o equipamento, mas não iniciou a sua utilização. Essa é a razão pela qual o agente fiscal, depois de decorrido o prazo, ele entendeu que seria uma infração passível de sanção prevista na nossa legislação, que é o valor estabelecido no auto de infração. Assim, senhor presidente, não vejo razões para, ainda que compreenda as razões de fato do contribuinte e tal, mas juridicamente ele está obrigado a utilizar o equipamento e a utilizar, não só adquirir, mas utilizar o equipamento. Razão pela qual me parece que a multa, sim, ela é adequada e deve ser mantida. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, doutor Matheus Viana. Passo, então, a palavra ao representante da empresa, doutora Letícia Paraíso. Empresários, sobre esse assunto, sobre esse julgamento, a gente vai só acompanhar, de fato, o entendimento de vocês, as discussões de vocês, e eu aproveito apenas para ensejar e ressaltar que a empresa também entende como devida a atuação, de forma que no comecinho do ano, no finalzinho do ano passado, para o comecinho desse ano, ela realizou o pagamento do auto de infração. Então, esse auto de infração ele se encontra como quitado no sistema da Cefaz, certo? Foi feito o pagamento de fato desse auto de infração e ele já não se encontra mais, o débito já não se encontra mais em vigor perante a Cefaz. Obrigado, doutora Letícia. Processo em discussão, senhores. Doutor Matheus, alguma consideração adicional? Não, nesse caso, com a notícia do pagamento realizado pela doutora Letícia, é claro que o caso é de extinção do processo em razão do pagamento. O caso seria só, então, de confirmar o pagamento, porque me parece que ele não está nos autos, porque a doutora Mônica não fez referência, então é porque não está nos autos. Não estando nos autos, há necessidade de confirmação desse pagamento, a fim de que se possa declarar a extinção do auto de infração, do lançamento pelo pagamento. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, doutor Pierre, com a palavra. Doutor William também, pela ordem, doutor Pierre, posteriormente, doutor William. Obrigado, presidente. Bom dia a todos, colegas conselheiros, conselheiras, doutora Evaneide, doutora Letícia, doutor Matheus. Eu entendo que, na realidade, o auto deve ser julgado procedente e a autoridade preparadora depois dará a sua quitação. Só isso. Se a gente extinguir o auto, por falta de objeto, ele cai no vazio, não tem lançamento, né? Por falta de pagamento. Então, acho que tem dever confirmar a decisão de primeiro grau, julgar procedente e fazendo a ressalva da notícia, né, de possibilidade desse pagamento para a autoridade preparadora, antes de encaminhar a dívida ativa, verificar tal fato e, se for o caso, extinguir a cobrança pelo pagamento. Há cobrança, mas o auto é julgado procedente. É isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Pela ordem, doutor William Falcão. Posteriormente, doutor Saulo. Senhor presidente, na verdade, a doutora Letícia já antecipou que fez o pagamento, mas eu ia apenas dizer que essa questão do módulo fiscal, né, que teve um prazo até 2017 para os contribuintes, a CELAB que acompanhava isso, era, né, fiscalização de todo modo sobre o módulo fiscal eletrônico.
e dizer, olha, doutor Letícia, eu não tenho certeza se estava valendo, mas foi dado quase como um refis parcial desse crédito. O valor que estava aí lançado, estavam cobrando um valor bem inferior, tirando juros, multa e tudo. Era só a notícia que eu ia dizer, mas antecipou que fez o pagamento. Obrigado, doutor William. Doutor Saulo Santos, com a palavra. Senhor presidente, bom dia a todos novamente, né, senhores e senhoras conselheiras. Apenas gostaria de manifestar no mesmo sentido do conselheiro Pierre. Haja vista que a sessão já está em curso, inclusive eu entendo ser mais interessante o julgamento de mérito, né, até pela confirmação ou não da procedência, conforme o entendimento do conselho, e me parece que vai seguir pela confirmação da procedência do lançamento, e posteriormente ocorreria a extinção do feito pelo pagamento, que seria um ato posterior, mas que não macularia a integridade do auto de infração que foi lavrado aí pela autoridade fiscal. Então, é só para me acostar aí ao correto, na minha visão, entendimento manifestado aí pelo doutor Pierre. Obrigado, doutor Saulo. Mais alguma discussão, senhores, com relação, desculpe, ao processo, a discussão? Algo a acrescentar? Doutora Mônica, como vota? Não escutamos. Não Ok, estava falando, não. Voto por conhecer do recurso, negar-lhe provimento e confirmar a decisão de procedência da acusação fiscal nos termos do julgamento singular e da assessoria processual tributária. Perfeito. É importante, doutora Mônica, após a consulta no sistema, verificar e informar na própria resolução, né, que consta o pagamento, que consta os valores recolhidos, né, referente a esse auto de infração. Sim, com certeza, presidente. Eu já fiz até observação aqui para fazer essa verificação. Isso, porque a secretaria, ao finalizar o processo, né, não verificar a quitação dos valores e, consequentemente, arquivar. Então, senhores, esta Câmara, por decisão, aí eu pergunto se algum voto em sentido contrário, desculpe, me antecipei, algum voto em sentido contrário? Até pelas discussões a gente percebe aí já o entendimento. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento para confirmar a decisão de procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular e do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, ratificado pelo Dr. Matheus Gena Neto em manifestação oral. Lembrando, mais uma vez, a necessidade de informar os valores, né, recolhidos quando a elaboração da resolução. Destaque, principalmente no quadro demonstrativo. Esta decisão, agradeço a participação da doutora Letícia aqui conosco nesses 2 dias, o doutor Joaquim também aqui presente, acompanhando, e assuntos gerais, algum assunto a ser tratado? Então, lembrando, senhores, que amanhã nós teremos a nossa sessão de julgamento, em que teremos a 52ª sessão de julgamento, em que teremos 4 processos da empresa DM Têxtil, Indústria e Comércio Limitada. Relatoria, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, os 2 primeiros processos, e o doutor Pedro Jorge, acredito, estará conosco amanhã, né, doutor Pedro? Estarei sim. Pronto, então, só destacando, 4 processos, com sustentação oral, aqui a indicação somente do doutor Ítalo Farias Pontes, é o advogado que estará conosco amanhã. Doutor Pierre pediu a palavra. Não, presidente, é só para explicar que são 5 processos amanhã. Então, ok, mas é da mesma empresa, né? Só que a minha pauta aqui, faltou aqui um... Perfeito. Processo da relatoria do doutor Pedro Jorge, doutora Pedro Jorge, doutora Helena. Doutor Saulo pediu a palavra. Está com o microfone desligado, doutor Saulo.
Senhor presidente, apenas para esclarecer que amanhã comparecerá o colega Fernando Martins, Ok. representando a OAB aqui perante esse respeitável conselho. Obrigado. Senhores, algum assunto a ser tratado adicionalmente a esta sessão, assuntos gerais? Então, agradeço a participação de todos. Doutora Letícia, até uma próxima oportunidade. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para a nossa 52ª sessão ordinária. Prezados, muitíssimo obrigada. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. Bom dia para vocês, tá? Estamos à disposição também. Tchau, tchau. Evaneide, pode encerrar a gravação.